Vamos lá, pessoal, vamos dar sequência à correção da prova da RT Bahia. Agora, esse bloco terceiro, vamos corrigir a questão 41 a 50. Beleza? Vamos lá? Questão 41. A respeito das ações adotadas pelo planejamento de contingência, a recuperação plena da normalidade só ocorrerá quando concretizada a: o processo se inicia com a... Bom, aqui a gente está falando de planejamento de contingência, esse é o assunto, tá? Então vamos lá, ó. A respeito das ações adotadas pelo planejamento de contingência, a recuperação plena da normalidade só ocorrerá quando concretizada a restauração. Restauração ou restauração. Então, letra A, cancela, letra B, cancela, e a letra D, cancela. Então, é a letra C ou a letra E. O processo se inicia com a resposta. Continuamos aqui com duas opções. Resposta. Que é a reação imediata, que deve ser adotada imediatamente a partir dela. Todas as demais ações serão adotadas. A seguir, por meio da... se restabelece por meio da reassunção. Reassunção se restabelece as ações mais críticas por meio da reassunção. Então a letra E, já corta aqui na reafirmação, é reassunção. Mais críticas para evitar novos danos e, após se restabelecem as funções menos críticas por meio da recuperação. Nossa resposta é a letra C. Vamos só conferir. É isso mesmo. A resposta é a letra C. Planejamento de contingência, componentes do planejamento. Aqui, ó. Planejamento de contingência consiste em estabelecimento prévio de políticas de manejo gerencial e operacional que garantam a continuidade do processo em face de situações emergenciais, destinando-se a prevenir ou minimizar os possíveis impactos que a ocorrência de determinado evento possa causar. Dentro do planejamento de contingência, pode-se considerar 4 componentes, né? São esses 4 R's, que são grupos de ações a serem adotadas quando da ocorrência de eventos que podem comprometer a rotina de uma instituição e que seguem uma sequência de ações, né? Resposta, reassunção, recuperação e restauração. Vamos a cada uma delas. Resposta é a reação imediata à contingência ocorrida. A reassunção é a manutenção de operações das funções vitais da instituição após a contingência. A recuperação é a retomada da operação das funções menos críticas. E a restauração é o retorno ao processo normal. Restauração é o retorno ao processo normal com a desativação das equipes emergenciais. Lá no exercício ele só começou falando aqui do retorno do processo normal, por isso que a primeira opção era a restauração, e depois ele já veio nessa sequência, resposta, reassunção, recuperação. Bom, no caderno de questões, tínhamos ali a questão 15, a prova aplicada é a última da FCC em 2019. Dentro do planejamento de contingência, podem-se considerar 4 componentes, que são grupos de ações a serem adotados quando a ocorrência de eventos que podem comprometer a rotina da instituição e que seguem uma sequência de ações. O primeiro desses componentes é que é a reação imediata à contingência sofrida. Resposta. A manutenção da operação das funções vitais
da instituição após a contingência chamada de reassunção. A retomada da operação das funções menos críticas é a recuperação. Já a restauração é o retorno para o normal das ativações emergenciais. Resposta letra E. Faça questões. É igual aquele meme lá do motorista, né? Diga o essencial ao motorista, né? Só diga o essencial ao motorista. Aí faça questões. Não sei se alguém conhece, mas eu já vi muito desse. 42. Questão da prova TRT. A contenção evita que a crise, que é mais uma questão de noções de gerenciamento de crise. A contenção evita que a crise se encerre, se propague, se alastre, se encerre. Ó, poderia ser uma contenção se alastre, evita que se propague, evita que se alastre, evita que se encerre, já pode riscar, evita que se encerre, já pode riscar. O isolamento do ponto crítico evita que o ambiente exterior influa na crise e ambas as fases ocorrem simultaneamente. Temos aqui simultaneamente, em momentos distintos, errado, em momentos distintos, errado. Então já temos a resposta. Após são estabelecidos os perímetros a partir do... Os perímetros são estabelecidos a partir do ponto crítico, né? Que é o ponto crítico, onde permanecem o causador, reféns e equipes táticas e negociadores. Equipes táticas e negociadores. Aqui, ó. Equipes táticas e negociadores. Que são policiais especialmente designados. Né? Vamos aqui para a resposta. Para exatamente a letra A. Olha aqui, ó. Conter. Significa evitar que a ocorrência mude de lugar e coloque outra pessoa inocente em risco. Simultaneamente à contenção, o primeiro policial a se deparar com uma crise deve informar a central de operações do acontecido. Em seguida, os perpetradores devem ser isolados de forma que imponha a eles a sensação de que estarem completamente sozinhos. Essa ação tem como principal objetivo obter total controle da situação pela polícia, que passa a ser o único veículo de comunicação. Também dentro do isolamento será feita a evacuação das pessoas e que são envolvidos na ocorrência, como trazer muitos trabalhadores do local. Negociar é outra ação. Essa etapa significa tentar convencer o indivíduo em crise de que existe uma solução segura para o problema, tentando assim retomar o equilíbrio. O isolamento do ponto crítico executa-se através dos chamados perímetros táticos. O perímetro tático interno é um cordão de isolamento que circunda o ponto crítico, né? Circunda o ponto crítico, formando a zona estéreo. E no seu interior, somente devem permanecer os perpetradores, os reféns e os policiais especialmente designados. Bom, lá não aqui não falou. Duas situações aqui, quero chamar a atenção. Ele não falou, né, na hora de conter, ele não falou evitar que a ocorrência mude de lugar. Ele falou evitar que se alastre, né? Ou tinha lá que tinha outra opção. Como é que é a outra opção? Deixa eu só voltar lá. Se propague, né? Se alastre ou se propague. Poderia ser uma das duas, né? Você tem que identificar o significado daquilo ali. Quando você partir para a segunda opção, que foi simultaneamente em momentos distintos, já definimos ali. Já definimos ali só que era se alastre, né? Que era se alastre, porque o isolamento do ponto crítico
evita que o ambiente exterior influa na crise. E ambas as fases ocorrem simultaneamente. A contenção e o isolamento. Porque se você está contendo a crise, você está isolando ela. Né? Isso é óbvio. Então aí você já matou a charada. E se você olhar aqui para as últimas opções, que seria aqui a parte do ponto crítico, ó, vamos ver aqui as opções. Digamos que você ficou com muita dúvida na primeira e na segunda. Vamos ver aqui a terceira. Após são estabelecidos os perímetros a partir do ponto crítico. Isso aqui você tinha que saber. Onde é que eu tenho ponto crítico? Na letra A, na letra C e na letra D. Na letra D, na letra C e na letra A. Aí na última, onde permanecem, ó, após são estabelecidos os perímetros a partir do ponto crítico. Onde permanece? No ponto crítico. Onde permanece? Onde permanece o causador, reféns. Mais ninguém? Não, porque policiais, especialmente designados, também devem estar lá. Então, mais ninguém aqui, você já cortava. Imprensa, gerente. Imprensa e gerente do risco? Gerente da crise? Imprensa não. Imprensa está lá no perímetro externo, né? Equipes táticas e negociadores. Policiais especialmente designados. Então, a resposta era a letra A aqui. Tá? Você tem que, às vezes, usar artimanha, né? E se você tiver dúvida em algum dos itens, você define ali. Às vezes você dá sorte de não estar repetido igualmente, né? Então, acaba facilitando aí. Próxima questão, 43. Ao deslocar-se por uma via pública sob chuva, você se depara com um veículo acidentado na via, com uma vítima no seu interior. A fim de evitar novos acidentes e preservar a segurança da vítima, a sua própria e a dos demais condutores, você deve dar início à sinalização. Sinalização do local ligado a sob chuva. Que precisamos saber mais. Vamos lá. Sabemos que a velocidade máxima permitida na via é de 60 quilômetros por hora e que 1 metro corresponde aproximadamente à distância de um passo largo, a fim de propiciar aos demais condutores tempo suficiente para reagir e espaço necessário para o veículo parar após iniciar a frenagem nessas condições. A sinalização deverá ser iniciada em relação ao acidente à distância de... Bom, quando estamos em uma via sem chuva, sem neblina e não for à noite, você vai utilizar como referência a velocidade máxima da via, no caso aqui 60 por hora, e 60 passos largos, que seria 60 metros. Aqui colocaria lá o triângulo de sinalização, galho de árvore, qualquer coisa, sinalizando o acidente. Porém, sob chuva, neblina ou à noite, a gente dobra a sinalização. Se é 60, passa a 120 metros para você iniciar a sua sinalização. Resposta à letra E. E é o que tinha nos nossos mapas mentais. Noções de primeiros socorros da Enatran. Né? Sinalização do local. Tabela de distância do acidente para o início da sinalização. Olha aqui, 60 por hora, avenidas. 60 km por hora. Distância para o início da sinalização. Pista seca. 60 passos longos. Passos largos.
Distância para início da sinalização com chuva, neblina, fumaça e à noite. 120 passos. Você pode ver aqui nos outros, ó, 40, 80, 80, 160, 100, 200. Curvas, outro detalhe aqui, pessoal. Curvas lombadas, topo de elevação, sem visibilidade para os veículos. Quando você estiver contando os passos e encontrar uma curva, pare a contagem e caminhe até o final da curva. Recomece a contagem a partir do zero. Então, digamos que nessa questão, só para vocês entenderem, tá chovendo. Ele tem que contar 120 passos. Quando ele chegou no 110, topou uma curva. Ele termina a curva, inicia do zero. 1, 2, 3, 4, 5. Até 120 passos. Para garantir a segurança do local, viu, gente? Isso aqui é o que está na teoria, né? Também. Você tem que responder o que a FCC quer saber. Tem que ter essa atenção. E o que temos aqui no caderno de questões, para quem fez as questões ó, do material, lá no tema 14. Aqui, pessoal, as questões a gente separa da seguinte forma. A gente tem lá o caderno de questões. Temos dois materiais, os mapas mentais com as matérias da área de atuação, né? São matérias mais específicas do cargo. E tem a legislação apontada, que são as legislações cobradas no material, né? A legislação apontada, a gente divide, por exemplo, TRT Goiás, pela quantidade de legislação, eu dividi em 13 dias, em média, 10 páginas por dia. O material ali tem ao todo 140, então tem alguns dias que tem um pouquinho a mais, mas também tem alguns dias que tem um pouquinho a menos de 10. E como está dividido por dia, lá no caderno de questões, eu tenho justamente as questões para o dia 1 da leitura do legislação apontada, para o dia 2, para o dia 3, assim sucessivamente. E para os mapas mentais, que está dividido por matéria, segurança dignitária, noções de gerenciamento de crise, planejamento de segurança, planejamento de contingência, cada matéria dessa também tem as questões referentes a essas matérias. Então você estuda o material e vai responder questões. E detalhe, nossas questões, elas são, em sua grande maioria, né, tiradas de provas para o cargo, né, para o cargo. E alguns assuntos que eu não encontrei, que não foram aplicados, eu busquei de outros cargos, justamente para facilitar ali, para ajudar na hora da preparação, né? Um pouco mais de questões para tentar abordar mais assuntos, né? Não só os que já foram cobrados, porque por mais que se repita as questões, os assuntos cobrados, vai ter pergunta nova, né? Então a gente tenta abraçar o máximo que a gente pode, sem também extrapolar muito, né? O material ficar um material bom de revisar. Tá, só respondendo aqui a questão agora. Um motorista, e aí passando sem ler. Um motorista envolveu-se em um acidente de trânsito à noite. Olha aqui agora, à noite. À noite é a mesma situação lá da chuva, né? Da fumaça, da neblina, né? Com chuva. À noite ainda com chuva. Em uma rodovia cujo limite de velocidade permitido é de 100 km por hora. Não houve vítima, mas é necessário sinalizar o local para que não ocorra outros acidentes, sabendo que a sinalização deve começar antes do local do acidente ser visível. A distância em que ela deve ser colocada é de, se ali é à noite, é 2 vezes, né? 2 vezes a distância, a velocidade permitida no local. Então, 2 vezes 100 igual a 200 passos largos. Questão 44. Ao deparar-se com um acidente de trânsito na via pública e constatar um motociclista caído, você prontamente inicia o procedimento de primeiros socorros. A sequência correta de providências a serem adotadas encontra-se em sequência correta. Ó, motociclista caído, né, na via pública. Proceder à avaliação rápida da vítima,
Certo. Movimentar a vítima para colocá-la em posição confortável. Movimentar é um dos 4 não lá no nosso manual de primeiro socorro da Denatran. Não movimentar. Então, se está pedindo para movimentar, questão A já está errada. Proceder à avaliação rápida da vítima. Aliviar as condições que ameacem a vítima ou possam agravar o quadro da vítima. Realizar acionamento do sistema de emergência local. Aparentemente, está tudo correto. Letra C. Proceder à avaliação rápida da vítima. Remover com cautela o capacete. Não tirar o capacete, pessoal. No manual, não tirar o capacete. Letra C. Errado. Proceder à avaliação rápida da vítima. Verificar se há algum sangramento visível. E caso haja, aplicar um torniquete. Não faça torniquete. Manual do Denatran, que foi cobrado no edital. Proceder à avaliação rápida da vítima. Letra E. Oferecer água. Não dê nada para beber. Então, letra E também está errada. Nossa resposta é a letra B. E olha lá o gabarito. Letra B. Primeiro socorro Denatran. O que não se deve fazer com uma vítima de acidente? Não movimente, não faça torniquete, não tire o capacete de um motociclista, não dê nada para beber. 4 nãos. Esses 4 nãos resolvem muitas questões. Então fiquem atentos aí. Olha aqui no caderno de questões, né? Caderno de questões nosso. FCC TRF2 2007. Um motociclista, após colisão com um automóvel, ficou imóvel no chão. A vítima utilizava capacete de proteção. O motorista do automóvel nada sofreu e inicia ações de primeiros socorros. Para tanto, além de chamar o resgate para a vítima, deve-se retirá-la da pista a um local mais seguro. Errado, não movimente, né, gente? Aplicar torniquete. Não aplicar torniquete. Oferecer líquido. Não dê nada para beber. Retirar o capacete. Não retire o capacete do motociclista. Evitar a movimentação a fim de evitar sequelas. Essa é a resposta. Façam questões. Questão 45. De acordo com o que estabelece a NR23, as saídas de emergência devem possuir extintores de incêndio ou hidrante. A NR23 mudou, né, gente? Não fala nada de extintores. Então já pode cortar. Letra B. Devem possuir largura mínima de 1,5. Também não fala nada sobre larguras de porta. Devem conduzir as pessoas para ambiente externo ou para a cobertura da edificação quando esta possui mais de 30 metros de altura. Nada fala disso no NR23. Não podem permanecer fechada a chave ou presa durante a jornada de trabalho. Essa é a nossa resposta. Letra D. Não são obrigatórios em edificações térreas. Saída de emergência, que é isso? Errado também. Pessoal, a NR23, ela acabou de ser alterada em outubro, tá? Próximos concursos já é uma NR nova. Nosso material já está atualizado, beleza? Da RT18 já é uma NR nova, né? NR23. Tem pouquíssimas mudanças, mas apostem nisso. A FCC ela vai cobrar as mudanças. Exatamente como aconteceu com o CTB, né? O que caiu de CTB foram as mudanças que tiveram. Vamos à sequência. Pessoal, acho que eu fiz errado aqui, calma aí. Sessenta, 61, 63, 64. Gabarito, né? Aqui, ó. Não podem permanecer fechadas a chave ou preso durante a jornada de trabalho. Legislação apontada em NR23. Ó. Nenhuma saída de emergência deverá ser fechada ou presa durante a jornada de trabalho. Né? Essa é a nossa resposta. Olha aqui, no caderno de questões tínhamos uma questão. Ó. Considerando a FCC, olha só, FCC.
considerando a prioridade de garantir a segurança e a integridade física dos empregados de uma empresa, o técnico de segurança do trabalho seguiu as orientações da NR23 e determinou que nenhuma saída de emergência seja fechada à chave ou presa durante a jornada de trabalho. Essa é a nossa resposta. Questão 46. José Leôncio, no período de 12 meses, olha aqui, eu acabei de falar, olha as mudanças aqui do CTB. Período de 12 meses. Não se comportou como um bom condutor e cometeu 9 infrações de trânsito, sendo duas leves, 2 vezes 3 igual a 6 pontos. 3 médias. 3 vezes 4 igual a 12 pontos. 4 graves. 4 vezes 5, 20 pontos. 20 mais 12, 32, mais 6, 38 pontos na carteira. 38 pontos na carteira em um ano, hein, pessoal? Quanto à penalidade de suspensão do direito de dirigir, é correto afirmar que José Leôncio será imposta. Bom, pelas mudanças aí, pessoal, se ele não cometeu nenhuma infração gravíssima, ele vai até 40 pontos. Então, será imposta a penalidade de suspensão? Não. Será imposta a penalidade de suspensão? Não. Será imposta a penalidade de suspensão? Será imposta a penalidade de suspensão? Não será imposta a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Letra E. 67. Letra E. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos: sempre que, conforme a pontuação prevista, o infrator atingir o período de 12 meses, seguinte contagem de pontos, 20 pontos, caso constem 2 ou mais infrações gravíssimas. Ele não tinha nenhuma infração gravíssima. 30 pontos, uma infração gravíssima. 40 pontos, não conste nenhuma infração gravíssima. Então, por isso que é essa a resposta. 47. Mais uma do CTB, mais uma nova. João e Maria possuem, respectivamente, 65 e 49 anos. Completam 25 anos de um feliz próspero casamento. Estão programando uma viagem de carro para celebrar suas bodas de prata. Contudo, suas carteiras nacionais de habilitação estão vencidas. Podem renovar os exames no físico e mental para a renovação do CNH. É correto afirmar que na próxima renovação exigida, na forma prevista no Código de Trânsito Brasileiro, dar-se-á quando João e Maria tiverem, respectivamente, as idades de, ou seja, se João e Maria, né? João hoje tem 65 anos. Maria, 49 anos, né? Então eles vão renovar a carteira, né? Bom, para renovar a carteira, 65 anos, de 50 a 70 são 5 anos de validade. Antes de 50, que é o caso de Maria, menor que 50 anos, menor que 50 anos, 10 anos de validade. Então, respectivamente, com 70 anos o João e 49 e 59 Maria. Olha lá, ó.
a cada 10 anos, né, para condutores com idade inferior a 50 anos, que é Maria, 10 anos. A cada 5 anos para condutores com idade igual ou superior a 50 e inferior a 70, que é o caso de João, que tinha 65. Acima, igual ou superior a 70 anos, apenas 3 anos. Questão 48. Clarúcia possui 3 filhos. Aqui, mais um, hein? Mais um, hein? CTB. Romeu, que possui 6 anos de idade, 3 filhos. Romeu, 6 anos, altura 1,10. Julieta, 9 anos, altura 1,30. Teobaldo, 8 anos, altura 1,55. Diariamente, Clarúcia leva-os sozinha para a escola em seu carro particular que possui bancos dianteiros e traseiros. A capacidade para 5 pessoas. Com relação ao transporte de criança, é correto afirmar que Romeu pode ser transportado no banco dianteiro. Romeu, quem é Romeu? Romeu, que possui 6 anos de idade, é o 1,10. Então, banco dianteiro, Romeu não. Porque pela nova regra, ele tem que ter 10 anos ou 1,45 de altura. Julieta pode ser transportada no banco dianteiro do veículo. Julieta tem 6 anos e 1,10. Não. Teobaldo pode ser transportado no banco dianteiro do veículo com o uso de dispositivo de retenção adequado ao seu peso e altura. Certo, Teobaldo tem 8, mas ele tem 1,55. Teobaldo pode ser transportado no banco dianteiro de dispositivo de retenção posicionado em sentido contrário. Sentido contrário só para casos especiais. Acho que o sentido contrário não é permitido, na verdade. Romeu pode ser transportado no banco dianteiro em dispositivo de retenção posicionado em sentido contrário da marcha. Ele também não está errado, porque Romeu não pode. Nossa resposta é a letra C. Letra C, Teobaldo pode ser transportado no banco dianteiro com os dispositivos de retenção adequados. Vamos ver o que diz a legislação. Foi alterada em 2020. Ó. As crianças com idade inferior a 10 anos que não tenham atingido 1,45, inferior a 10 anos que não tenham atingido 1,45, devem ser transportados para bancos traseiros. Né? Em dispositivo de retenção adequado para cada idade, peso e altura. Salvo exceções relacionadas aqui, ó. Em dispositivo de retenção adequado para cada idade, peso e altura. Salvo exceções relacionadas a títulos específicos de veículos regulamentados pelo CONTRAN. Então aqui, ó, em regra, né? As crianças com idade inferior a 10 anos que não tenham atingido 1,45 de altura devem ser transportadas nos bancos traseiros em dispositivo de retenção adequado para cada idade, peso e altura. Então aqui, eu comentei lá que seria 10 anos ou 1,45, né? Porque se ela atingir 10 anos e não tiver atingido 1,45, ela pode ir na frente, né? Mas se ela tiver lá 7 anos e já tiver 1,45, ela também pode ir na frente. O transporte de criança com idade inferior a 10 anos pode ser realizado no banco dianteiro do veículo, com o uso do dispositivo de retenção adequado ao seu peso e altura nas seguintes situações: quando a criança já tiver atingido 1,45 de altura. Né? Tem essa condição aqui, mas temos outras. Quando o veículo é dotado exclusivamente de banco dianteiro. Né? Não era o caso aqui da questão, porque ela falava em 5 lugares. Quando a quantidade de criança com essa idade exceder a lotação no banco traseiro. Também não é a condição, porque tínhamos 3 crianças e apenas a motorista, então o banco dianteiro estava livre. Quando o veículo for dotado originalmente de cintos de segurança subabdominais, 2 pontos, nos bancos traseiros. Aí, nesse caso, a criança pode ir no banco dianteiro. Né? Excepcionalmente, as crianças com idade superior a 4 anos e inferior a 7 anos e meio
podem ser transportados utilizando cinto de segurança de 2 pontos, sem dispositivo denominado assento de elevação, nos bancos traseiros, quando o veículo for dotado originalmente desses cintos. Então, aí, ó, temos essa ainda excepcionalidade. Próxima questão, 49. O exame toxicológico busca aferir o consumo de substâncias psicoativas que comprovadamente comprometem a capacidade de direção. É correto afirmar que os condutores que deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico para obtenção de renovação de carteira nacional de habilitação pertencem às categorias C, D e E. C, D e E. Essa é fácil, né, pessoal? Quem estava com material, APJ reta final, respondeu sem nem pensar. Gabarito C, D e E. Os condutores das categorias C, D e E deverão comprovar resultado negativo de exame toxicológico para a obtenção e a renovação da carteira nacional de habilitação. Essa foi a nossa resposta. E olha lá, tinha no caderno de questões ainda, hein? Tinha lá no caderno de questões uma prova do Detran, FCC. Os condutores da categoria, olha aqui. Os condutores das categorias C, D e E deverão submeter-se a exame toxicológico para habilitação e renovação da carteira do enunciado. A resposta estava até no enunciado, né? Da questão. Mas a questão ainda perguntava outra coisa. O exame será realizado em regime de livre concorrência pelos laboratórios credenciados do Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, nos termos das normas do CONTRAN, vedado aos entes públicos fixar preço para os exames, limitar o número de empresas ou número de locais que a atividade pode ser exigida e estabelecer regras exclusivamente territorial. Todos os itens estão corretos. Vamos para a última questão desse bloco, questão 50. Infracionildo. O cara, será que comete infração? É proprietário de uma motocicleta e possui 4 filhos: Tibúrcia, Mariberta, Humberto e Zé Roberto, que possuem respectivamente 7, 8, 9 e 12. Sabe o que vão perguntar, né, pessoal? Questão de idade para carregar na motocicleta. Na hipótese de infracionildo, ele já deve ter carregado os 4, né? Já cometeu infração, até mudou o nome. Na hipótese de infracionildo conduzir sua motocicleta, é correto afirmar que lhe será permitido o transporte de Zé Roberto. Zé Roberto tem 12 anos. Será permitido. Transporte de Mariberto? Não. Humberto e Zé Roberto? Não. Transporte de criança? Não é permitido transporte de criança. Então, o transporte de crianças em motocicletas é a partir dos 10 anos de idade. E temos como provar. Tínhamos lá uma atualização das infrações de trânsito, né? Será permitido o transporte de Zé Roberto. Letra A foi a resposta. Para conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor, transportando criança menor de 10 anos de idade, que não tenha nas circunstâncias condições de cuidar da própria segurança, infração gravíssima. Então, não pode ser menor de 10 anos de idade. Outro lugar que tinha essa informação era os nossos mapas mentais em direção defensiva. Regras de segurança para motocicletas e ciclomotores. É proibido transportar crianças com menos de 10 anos de idade. Fizemos até uma retificação aqui, pessoal, no material. Ainda bem que foi a tempo, né? Todo mundo falou que caiu a questão e acertaram a questão. Pessoal, com isso encerramos mais esse bloco aí do terceira parte de correção. Fazer mais uma pausa, né? E já já eu volto para a gente terminar essa correção aí da prova do TRT Bahia.